tomaram essa decisão. E hoje vamos meditar na palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Vamos meditar na palavra de Deus, naquilo que o Senhor preparou para o nosso coração. Lucas capítulo 5. Uma história muito conhecida de todos, que todos nós conhecemos muito bem. Já ministrei várias vezes sobre esse tema, mas eu creio que há algo especial e algo novo de Deus para o nosso coração nesta noite. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 5. Vamos meditar na palavra. Capítulo 5, a gente vai ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Lucas, capítulo 5, versículo 1. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, em outra versão, mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Amém. Digam graças a Deus. Estavam perplexos. Todas as vezes que nós vivenciamos um milagre, todas as vezes que nós experimentamos um milagre ou ouvimos um testemunho do milagre, a reação é essa, de perplexidade. A palavra diz que eles ficaram perplexos com o milagre que viram. Só que aquilo que aconteceu antes do milagre não fazia nenhum sentido. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Coisas que Deus manda a gente fazer, coisas que Deus nos orienta para a gente fazer, comportamentos que Deus quer que a gente tenha que parecem não ter sentido algum. Isso é muito comum, tá, irmãos? Tem momentos na nossa vida que nós estamos esperando Deus vir de um lado e o Senhor vem do lado contrário, e a gente olha e diz: Senhor, o que é que o Senhor está querendo me ensinar? Que lógica tem isso? E é muito comum isso na vida do ser humano que decidiu viver uma vida de obediência. Em muitos momentos não vai fazer sentido. Eu posso estar ministrando essa palavra nessa noite para você, que esse momento que você está vivendo, uma decisão que você está tomando na sua vida, você só está fazendo em obediência, mas para você não tem sentido o que Deus está te mandando fazer. Quando a gente olha, irmãos, várias histórias da Bíblia, nós vemos que para algumas pessoas que decidiram apenas obedecer, porque tinham decidido viver por fé, muita coisa não fazia sentido. A ordem de Jesus, depois que tinha se utilizado do barco desses homens, de mandá-los jogar as redes nas águas mais profundas, não fazia nenhum sentido para eles. Por quê, gente? Não fazia nenhum sentido porque eles tinham o know-how. Eles eram os especialistas. Jesus não era pescador.
Jesus chega diante de homens que tinham know-how de pesca. A palavra do Senhor diz que Pedro e André eram filhos de um homem que também vivia da pesca. Ou seja, o negócio de pesca na vida de Simão e de André, seu irmão, era o estilo de vida deles. Eles sabiam pescar. Eles conheciam as técnicas da pesca. Eles sabiam quando, vamos dizer assim, né, quando a maré estava para peixe ou não. E a palavra diz que quando Jesus dá a ordem, eles retrucam. Aliás, Pedro, né, o mais impetuoso de todos, retruca dizendo: mestre, o que o Senhor está mandando a gente fazer agora, a gente tentou a noite toda. Ou seja, não faz sentido. Não faz sentido. O que o Senhor mandou a gente fazer agora, o que o Senhor está mandando a gente fazer, a gente já tentou a noite toda. E essa deve ser, possivelmente, a realidade de muitas pessoas aqui, que estão tentando viver uma vida de obediência, que estão tentando seguir a voz do Mestre. Às vezes, irmãos, nós estamos vivendo uma situação nos nossos relacionamentos, que a ordem de Deus, a voz que nós estamos ouvindo dos céus, parece um completo absurdo, parece não fazer sentido. Quantas vezes na minha vida eu só obedeci porque tinha decidido, lá atrás, quando entreguei minha vida para Jesus, segui uma vida de obediência, mas muitas coisas que o Senhor mandou fazer, em muitos momentos, não faziam nenhum sentido. Por isso que Pedro retruca e diz para o mestre: ô mestre, o que você está mandando a gente fazer? A gente tentou a noite toda. Era mais ou menos assim ele dizendo: olha, de pescaria eu entendo, e nesse rio aí que o Senhor está mandando a gente entrar de novo, e ir para a parte mais profunda, e tentar mais uma vez, tudo que a gente sabia que tinha que fazer, a gente tentou a noite toda. Irmãos, eles eram pescadores profissionais. Fazer o que Jesus estava mandando eles fazerem, parecia um completo absurdo. Viver por fé é isso. Por isso que a palavra diz que aqueles que vivem por fé não se importam, não são movidos, não vivem pelo que estão enxergando. A justificativa de Pedro para não obedecer à ordem de Jesus era por aquilo que ele tinha visto a noite toda. Possa ser que o Senhor esteja liberando uma palavra no teu coração para você voltar a ter esperança, e você pode estar pensando assim no seu coração: olha, pelo que eu estou vendo, o que eu já tentei a noite toda, Senhor, não faz sentido o que o Senhor está mandando eu fazer mais uma vez. Mas é uma decisão, irmãos. Viver por fé, entenda, não é algo que Deus nos obriga a vivermos, é uma decisão pessoal intransferível, e em muitos momentos não fará sentido. Por quê? Porque nós seres humanos gostamos daquilo que é lógico. Nós seres humanos gostamos daquilo que já foi experimentado e já foi comprovado. Olha, a melhor forma de fazer é isso aí, é o que Pedro estava tentando dizer para Jesus. A noite toda a gente já tentou fazer aquilo que deu certo em outros momentos. Vocês entendem isso? Ele estava tentando dizer isso para Jesus. Era como se ele estivesse dizendo assim: mestre, a gente já passou outras noites em claro, tentando técnica, joga a rede de um lado, de outro, vai para esse lugar de águas mais profundas que o Senhor está mandando a gente ir agora, que já é dia. É como se ele estivesse dizendo: aliás, quando o Senhor chegou, que entrou no nosso barco, não sei se o Senhor percebeu, mas a gente já estava lavando as redes, e não deu certo a noite toda. Por que é que o Senhor acha que vai dar certo agora? Não faz sentido. Mas é maravilhoso quando Simão toma a decisão de sair do campo da lógica e ir para o campo da obediência. E eu quero chamar a sua atenção nessa noite exatamente para essa palavra, porque tem coisa na nossa vida, irmãos, que nós já estamos cansados de tentar, na nossa lógica. Naquilo, como foi a primeira palavra que eu usei, né, que Pedro e André, eles tinham o know-how da pesca. Às vezes até o conselho que nós estamos recebendo da parte de Deus é de alguém que já vivenciou muito da vida. Às vezes você pode estar recebendo conselho da tua mãe, do teu pai, ou de um amigo e de uma amiga que já tem experiência nisso que você está vivendo agora. E parece que esse conselho tem um pouco mais de lógica do que a palavra que está saindo da boca de Deus. Mas você tem que fazer uma escolha. Ou nós vivemos por fé, ou nós vivemos por lógica.
Andar com Deus, irmãos, é exatamente assim. Não tem o em cima do muro. Não tem uma terceira opção. Andar com Deus, ou você anda por fé, ou você anda por lógica. E eu quero aproveitar essa história que lemos, onde o resultado nós já conhecemos, né? A palavra mostra que o resultado de Simão e os outros que estavam com ele terem decidido sair desse lugar de lógica e ir para o lugar que não fazia sentido. Você já viveu momentos assim de fé? Onde você sai da lógica e vai para o lugar que não faz sentido, mas é o lugar que Deus está mandando você ir. A sorte deles, eles só vivenciaram o milagre da pesca maravilhosa e da abundância de Deus em suas vidas, porque eles saíram do lugar da lógica, do conhecimento que eles tinham, porque às vezes é assim, né, gente? A gente quer confiar no Senhor, mas a gente quer confiar também no conhecimento que a vida nos deu. A gente quer confiar em Deus, mas a gente quer confiar na nossa experiência. Pedro e André tinham muita experiência com a pesca. Eles saíram desse lugar. Eles saíram de cima dessa autoridade da experiência de pescadores e foram para cima da rocha, que é o Senhor Jesus. E ele diz para Jesus: olha, a gente já tentou a noite toda, tudo que a gente sabe, mas porque é o Senhor que está falando, eu vou estar em cima dessa rocha e vou fazer exatamente do jeito que o Senhor está dizendo. Mesmo percebendo que não faz sentido, eu vou fazer. Mesmo percebendo que a tua ordem não tem lógica, mas eu vou fazer. E eu quero trazer nessa noite para reforçar no teu coração esse entendimento. Dois momentos na Bíblia, na vida de dois personagens, dois homens, aliás, o bisavô e o bisneto, vivenciaram momentos que eu quero relatar, que vocês já conhecem a história, mas vai reforçar o nosso entendimento sobre o que é viver a fé e ir para lugares e ir para situações na nossa vida que parecem não ter sentido. O primeiro exemplo que eu quero trazer é de Abraão. Abraão tinha 75 anos, ele, sua esposa, tinha 65, e eles não tinham conseguido gerar filhos. Você conhece a história. O dia o Senhor aparece a ele e diz para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, saia da casa do seu pai e vá para uma terra que eu vou lhe mostrar. Não deu nem detalhe, né? Já não faz sentido, né, gente? Por que Deus não disse para ele: eu estou tirando daqui para que você vá para esse lugar? É como se Deus estivesse dizendo: no caminho eu te digo qual é o destino. Faz sentido isso, gente? Principalmente para nós que gostamos de tudo muito bem organizado, planejado. Pare para pensar, olhe para mim, pare para pensar se Deus te desse essa ordem. Você mora em Aracaju e Deus te diz: saia daqui, Jefferson, saia daqui, André, saia daqui, Felipe. E eu vou para onde? Não, saia e vá para o lugar que eu vou te mostrar. Qual lugar? Eu te mostro no caminho. O que eu e você faria? Tem lógica isso? Faz sentido essa ordem? A palavra diz, irmãos, que Abraão simplesmente saiu. Para onde? Para o lugar que Deus iria mostrá-lo. No meio do caminho, a palavra diz que ele traz o seu sobrinho, né? Ló, gente, para Abraão era uma espécie de filho, porque o irmão mais velho de Abraão tinha morrido, e ele meio que com o pai dele, Terá, tinha se comprometido em cuidar de Ló, por isso que Ló foi com Abraão. Vocês conhecem a história. No meio do caminho dá confusão entre eles, Ló se separa de Abraão, e o tempo vai passando, Abraão completa 85 anos, Abraão completa 88 anos, e nada, porque Deus tinha dito para ele: você está saindo porque eu quero fazer de você um povo. Só que para que ele formasse esse povo, ele precisava gerar um filho. Um dia Deus aparece para ele e diz: olhe para as estrelas dos céus, está vendo? Assim será a sua descendência, eu te darei um filho. Abraão completa 90 anos, e nada. Eu acho fantástico quando a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, diz que quando eles olhavam para o corpo, quando ele e Sara olhavam para o corpo, cada vez menos sentido fazia a promessa que Deus tinha feito. E isso, irmãos, olhe para mim, testa a minha e a sua fé.
olhar ao redor o que nós estamos vivendo e comparar com a promessa que Deus nos fez, isso testa a nossa fé. Porque parece cada vez mais que o que Deus falou não faz sentido. Porque entenda, gente, fazer uma promessa de que esse homem vai gerar um filho aos 75 anos, isso já é um completo absurdo. Mas eu penso que Abraão pensou, olha, para o Senhor não tem nada impossível, se Ele prometeu, Ele vai fazer. Mas com o tempo indo passando, o que deve ter passado na cabeça de Abraão? Por que Ele não fez logo? Quanto mais velho eu ficar, mais difícil vai ficar. É tanto que a palavra diz que um dia o anjo do Senhor apareceu a ele estava do lado de fora da tenda, a esposa estava ouvindo a conversa do lado de dentro da tenda, e o anjo do Senhor, a palavra diz que disse a ele ali na porta da tenda, a promessa que eu te fiz, eu vou cumprir. E a palavra diz que lá dentro da tenda, que foi que Sara fez, gente? A palavra diz que ela riu. Riu a ponto do anjo dizer para Abraão, por que tua esposa está rindo do que eu estou falando? E a palavra diz que lá de dentro Sara deve ter tomado um susto, né, gente? E a palavra diz que ela diz para o anjo do Senhor, lá de dentro mesmo, não estou rindo não. E ele diz, você riu. Assuma, você riu. Gente, por que Sara sorriu? Porque na cabeça de Sara não faz sentido o que ele está dizendo. Tem quase 25 anos o que ele diz. Nesse meio tempo, né, gente? De tanto não fazer sentido, Abraão já tinha proposto para o Senhor que o seu mordomo assumisse o papel de filho. Vocês lembram disso? Ele chega numa oração tão desesperado, porque nada estava fazendo sentido, ele chega para Deus, Senhor, por favor, permita que o meu mordomo Eliezer receba essa promessa que o Senhor fez. Deixa ele ser o meu herdeiro. O Senhor olha para ele e diz, não é o teu mordomo Eliezer. Você vai gerar um filho de você mesmo e da tua esposa. Passa um tempo e Abraão faz outra promessa, né? Faz outra proposta para Deus. Quando já tinha nascido Ismael, que nasceu da escrava. Ele chega para Deus de novo porque não fazia sentido, o tempo está passando e Deus não está fazendo nada. Será que eu estou falando da história de alguém aqui nessa noite? Que o tempo está passando para você e você está dizendo, meu Deus, se o Senhor tinha que fazer alguma coisa, o Senhor deveria ter feito a semana passada. O Senhor tinha que fazer alguma coisa, o Senhor deveria ter feito em 2024. Agora que não faz sentido mesmo. Abraão chega para o Senhor e diz assim, o Senhor, eu sei que eu e a minha esposa, a gente falhou. Essa história de nascimento aí de Ismael não deveria ter acontecido, mas deixa eu te pedir, deixa que Ismael seja esse herdeiro. E o Senhor diz o que para ele? Não é Ismael. Eu penso que nesse momento o Senhor queria dizer para ele, eu nem mandei vocês fazerem isso. Vocês fizeram tudo errado. Aliás, a decisão errada deles, né, gente, até hoje traz consequências graves. É só a gente olhar o que acontece no Oriente Médio, né? Essa briga entre irmãos, né? Porque são irmãos. A briga entre judeus e árabes começou aí esse problema, né? Uma decisão equivocada quando a gente quer ir para o campo da lógica e a gente quer sair desse lugar que Deus manda a gente ficar, que não faz sentido, tá, gente? O erro de Abraão e Sara foi sair do campo da fé. Quando Abraão faz essa proposta para Deus, deixe que seja Ismael. É como se ele dissesse assim, está tudo bem, ele é meu filho, nasceu de mim. O Senhor disse, não, eu te fiz a promessa, eu fiz a promessa que você e a sua esposa Sara gerariam um filho. Abraão bate 99 anos. Sara bate 89 anos. A promessa tinha sido feita 24 anos atrás. Não tem hora, irmãos, que na nossa oração a gente está orando dizendo, Senhor, por que o Senhor não acelera? Porque quanto mais o tempo está passando, menos sentido faz. Por que o Senhor não acelera? Abraão com 99, Sara com 89. Até que naquele momento o anjo do Senhor aparece e diz, é daqui a um ano. Daqui a um ano, a tua esposa estará segurando o filho. Eu contei essa parte antes, né? Mas é nesse momento que Sara sorri, tá, gente? Porque ela sorri dizendo, olha, quando eu tinha 69, ainda dava. Mas eu agora com 89, agora que parece não fazer sentido de jeito nenhum. Um ano depois, lhes nasce Isaac. Agora Abraão e Sara estão segurando nos braços o filho da promessa.
Imagina a alegria. O que parecia não fazer sentido, agora está acontecendo. Eles louvam a Deus, eles glorificam, o coração transborda de alegria. Já tinha Ismael, estavam vivendo ali, né? Na medida do possível, na boa convivência. Estou falando de uma outra cultura, né, irmãos? Aí Isaac cresce. Era o filho da promessa, tá? Isaac cresce. E um dia, de repente, sem Abraão esperar, o Senhor olha para ele e diz: Abraão, está tudo bem? Está tudo maravilha. Não podia estar melhor. Tá bom. Eu quero agora que você pegue o seu filho. Sabe seu filho? Sim. O seu único filho? Ele diz: sim. O filho que você ama. Tem coisas, irmãos, que às vezes Deus está conversando com a gente que parece que Ele quer machucar nosso coração. Já passou por isso? Tem gente que pode estar dizendo: pastor, Deus está num silêncio tão profundo que parece que Ele não se importa. Gente, está escrito assim, a palavra diz que a expressão que Deus usou foi: sabe seu filho? Sim. Seu único filho? Sim. O filho que você ama? Sim. Eu quero que você vá oferecê-lo em sacrifício a mim. O que eu e você diria? De novo isso, Senhor? O Senhor me deu um filho para isso? Para eu perdê-lo? Que lógica tem isso? Que sentido tem isso? Eu acho demais, e por isso que esse homem é conhecido como o pai da fé, né? A palavra diz que ele recebe o recado num dia, a ordem num dia, e no outro dia de manhã a palavra diz que ele vai. Por quê? Porque está nesse lugar, irmãos, que não faz sentido. Esse lugar é só para aqueles que de fato decidiram viver uma vida de integridade com Deus. Não é para qualquer pessoa. Isso faz em alguns momentos, olhe para mim, o nosso coração sangrar. E tem coisas, quando nós queremos viver a vontade de Deus, que vamos viver nesse lugar que não faz sentido, as pessoas ao nosso redor não vão entender. E tem coisa que a gente vai chorar sozinho, sozinha, entenda isso. A palavra diz que Abraão não trouxe detalhes para sua esposa. Eu penso até que com uma precaução, né, com a sabedoria de Deus, porque se ele de fato abrisse o jogo para Sara, ela não ia permitir. Por isso que ele decidiu também agir tão rápido. No outro dia de manhã ele já está indo embora para o Monte Moriá, sofrendo silenciosamente, porque estar num lugar de fé que não faz sentido, às vezes é você sofrer sozinho. Por isso que às vezes você acorda de madrugada e vai chorar para que ninguém te veja. Esse é o lugar da oração, o lugar da intercessão, o lugar do clamor, é o lugar de sofrer sozinho com promessas que parecem não fazer sentido. Mas esse é o lugar dos vitoriosos, tá? Quem de fato quer viver uma vida poderosa, intensa com Deus, tem que ir para esse lugar que parece não fazer sentido. Pedro só viveu a pesca maravilhosa porque ele decidiu ir para esse lugar, mesmo contra toda a experiência que ele tinha. Ele disse: é porque o Senhor está dizendo. Abraão fez a mesma coisa. Não faz sentido o Senhor me dar um filho e agora o Senhor está querendo que eu ofereça esse filho em sacrifício. Mas no outro dia de manhã ele estava indo fazer o que Deus estava dizendo. A palavra diz que eles caminham 3 dias. Eu penso, irmãos, que foram 3 dias silenciosíssimos. Eu penso que foram 3 dias de muito silêncio, de muita reflexão. É tanto que devem ter conversado alguma coisa, mas a palavra só narra, né, a conversa de Abraão com Isaac no momento que eles estão subindo. A palavra diz que eles chegam ali no pé do monte, ele deixa ali os empregados, deixa ali os animais e diz para eles: fiquem aqui, eu estou indo lá em cima com o garoto e vou adorar o Senhor. E depois a gente volta. Isso que não fazia sentido nenhum, gente. Abraão sabia o que categoricamente Deus tinha dito para ele 3 dias antes, 4 dias aproximadamente, né? Você vai oferecer o seu filho em holocausto. Holocausto, gente, é oferta queimada. Abraão sabia que a ordem de Deus era deitar o filho dele sobre o altar, imolá-lo e depois queimá-lo em sacrifício. Por que ele diz isso para os seus empregados? A gente vai lá em cima adorar o Senhor e depois a gente vai voltar.
Porque Abraão entendia que esse lugar aqui, de viver por fé, que não faz sentido, recebe a chancela de Deus, recebe o poder da promessa de Deus. Ouça, tem promessas que você tem de Deus, que você já chegou até contar para alguém, que a pessoa até olhou para você e sorriu e disse: isso não faz sentido não, continue subindo o Monte Moriá. Porque tem coisa de fato, meu irmão, que é só entre você e Deus, eu e Deus, e não faz sentido nem para a gente, mas a gente continua andando por fé, e muito menos faz sentido para outras pessoas que estão perto da gente. A gente decide ou confiar ou não confiar. A palavra diz que eles estão subindo o Monte Moriá, e no meio do caminho o silêncio de Abraão é quebrado pela pergunta de Isaac. A pergunta que ele não queria ouvir, a pergunta que ele não queria que chegasse. Ele estava preferindo o silêncio e ele não queria que o seu filho quebrasse o silêncio. O seu filho pergunta exatamente o que ele não queria ouvir: pai, estou observando, tem 3 dias, eu estou vendo que a gente saiu de casa com o fogo. Naquela época, gente, não tinha isqueiro, não tinha fósforo, né? O fogo você levava dentro de um braseiro. A gente está vendo aqui que aqui tem um fogo, aqui tem a ferramenta, né, o cutelo para imolar, mas cadê a oferta, o holocausto? E é nesse momento, né, que surge a emblemática e famosa frase: Jeová Jirê, o Senhor proverá. Você já começou um projeto na sua vida que o começo desse projeto parecia não fazer sentido para você? Já começou um projeto onde você olhou para as suas condições, olhou para os cálculos e disse assim: meu Deus, eu estou começando, mas não tem lógica nisso, mas meu coração está firme, eu vou firme, mas não tem lógica. Já começou? Você já começou a subir montes na sua vida? Porque é assim, tá, gente? Os nossos projetos é como se a gente tivesse subido uma grande montanha, e a gente está indo e parece, né, que a gente tem algumas coisas de recursos, mas outras, às vezes até o essencial, né? Quantas pessoas já me disseram isso? Ah, pastor, comecei um grande projeto, eu tinha vontade, eu tinha um know-how, eu tinha ideia, só faltava o dinheiro. E no meio do caminho Deus mandou o dinheiro. Ah, meu irmão, quantas histórias de milagres, eu tenho certeza que pessoas que estão aqui já vivenciaram. Porque você foi para um lugar que não tinha sentido, onde muita gente teve medo de ir. Por que mais de 4.000 anos nós estamos falando desse homem? Porque ele decidiu ir para esse lugar. Subir aquele monte para fazer o que Deus tinha mandado, que na cabeça dele não fazia sentido. Para que Deus me deu um filho, agora para tomá-lo de volta. Eu quero resumir a história porque eu quero falar do bisneto dele, né? Ele chega lá em cima, possivelmente deve ter contado para Isaac, né? Olha, filho, o que eu disse para você que Deus ia prover, parece que ele não proveu até agora. Na verdade, a oferta é você. Constrói o altar, coloca a madeira, deita Isaac em cima. Isaac, tá, gente, nessa história, quando a gente estuda, dentro de uma matéria da teologia chamada Tipologia de Cristo, Isaac é o tipo de Cristo perfeito, em todos os detalhes. Por exemplo, quando a gente olha a história e tem o detalhe de que foi ele quem subiu, segurando a madeira para o holocausto, né? Representa Jesus subindo o Calvário com a cruz. Então, Isaac é o tipo de Cristo. A palavra diz que ele se deita sobre o altar, e Abraão então levanta o cutelo para imolá-lo. Até que vem aquela voz do céu que nós conhecemos e diz: Abraão, não precisa fazer. Não precisa, agora eu sei que você me teme. Você teme a Deus, agora eu sei, é o que a voz diz. Nesse momento, tá, gente? Para aqueles que não andam por fé, podem pensar assim: não faz sentido. Quando eu andei 3 dias e estava lá no pé do monte obedecendo, já fazia sentido que eu estava te obedecendo. Por que o Senhor não parou lá embaixo? Deixou meu coração ficar mais acelerado? Por que o Senhor não trouxe a providência quando eu saí de casa? Tá bom, Abraão, você já saiu de casa, agora eu já sei que você me teme. 3 dias depois: tá bom, Abraão, você chegou tão longe, já está no pé do monte, eu já sei que você me teme. Não, gente, foi quando Abraão levantou o cutelo para imolar o seu filho. Senhor, agora eu sei. Obedecer a Deus, até no desenrolar do tempo, parece não ter sentido. Mas é por isso que ele é chamado do pai da fé. Diga graças a Deus.
Eu quero falar rapidamente também sobre o bisneto desse homem. Dele nasce Isaac, de Isaac nasce Jacó e Esaú, e de Jacó, também conhecido como Israel, nascem 12 filhos. O segundo mais novo é José. De repente aquele menino, aquele adolescente começa a ter sonhos. Sonhos estranhos que a palavra diz que nem ele entendia. Quando ele conta o primeiro sonho, isso já gera, né, uma revolta nos irmãos. Quando ele conta o segundo sonho, a palavra diz que até o pai e a mãe ficaram revoltados. Porque a palavra diz que o segundo sonho que José teve, né, foi que 11 estrelas, representando os 11 irmãos, o sol e a lua se curvavam perante ele. A palavra diz que até o pai perguntou para ele: quer dizer que você está dizendo que eu e a sua mãe vamos nos curvar também perante você? E o que é que José responde, gente? Não sei, para mim também não faz sentido, mas foi o sonho que eu tive. Quase responder igual Chicó, né, gente? Não sei, só sei que foi assim. Só que tudo que começa a acontecer na vida de José a partir daquele sonho, gente, é um completo absurdo, sem sentido. Porque entenda, olhe para mim, se Deus tinha feito para ele uma promessa em sonho, não seria natural, porque às vezes é assim, tá? Tem gente que tem aqui promessa que o Senhor te fez há 20 anos, 25 anos, e parece que tudo na tua vida está se encaminhando para o oposto do que seria lógico para a promessa se cumprir. Já pensou nisso? Na minha vida eu tenho muita história assim. E coisa que Deus me prometeu na adolescência. E quando eu fui vendo o desenrolar da minha vida, parece que o Senhor estava me levando para o caminho contrário. Mas é assim às vezes. Às vezes o Senhor coloca, olha para mim, Deus coloca um sonho no teu coração, e o desenrolar da tua vida depois do sonho parece não fazer sentido. Não tem conexão. Parece que não tem liga. Isso envolve as tuas escolhas, isso envolve decisões de outras pessoas em relação a você. Gente, eu sempre rejeitei o ministério. Eu sou filho de pastor e sempre rejeitei o ministério. Eu não queria, era algo absoluto decidido na minha vida. Mas eu entendi, através até de promessas que eu recebi da parte de Deus, de que o Senhor estava me conduzindo para isso. Quando eu fui vendo o desenrolar da minha vida, aí que parecia absurdo em algum momento eu estar no pastorado. Eu lembro do momento que meu pai me convidou, meu pai pastor da Assembleia de Deus, me convidou um dia, disse que os pastores tinham se juntado, eu tinha acho que uns 19 anos. Ele disse: olha filho, eu trabalhava com jovens, sempre, graças a Deus, nunca me ausentei da presença do Senhor, sempre estive envolvido, professor de escola bíblica, líder de jovens, mas eu não queria saber de nada de vocação ministerial e pastoral. Um dia meu pai me chamou e disse: filho, olha, os pastores conversaram e estão entendendo que acho que é o momento de lhe apresentar o ministério. E eu pedi para ele uma semana para pensar e orar, e depois eu dei ao meu pai uma dura resposta. Eu disse para ele: pai, não posso aceitar. Não posso aceitar. E expliquei para ele os motivos, esse. Meu pai ficou muito triste, me respeitou, e eu segui a minha vida. Estava concluindo meu curso de técnica eletrotécnica, fui fazer engenharia elétrica e estava seguindo minha vida. E de repente em 2006 veio um acidente. E agora eu estou ali entre a vida e a morte. Aí que não parecia ter sentido nenhum, né? Os mais crentes, aqueles mais pentecostais, vão dizer: pastor, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Essa é a lógica que a gente usa, né? Eu penso, irmãos, que quando nós estamos vivenciando uma luta dessa, como a que eu vivi, você deve ter vivido algumas na sua vida, a pergunta que vem no coração é: agora que não tem sentido, eu estou entre a vida e a morte, agora o Senhor vai me levar. Aliás, nessa batalha que eu enfrentei, em um determinado momento eu pedi para Ele me levar mesmo, porque não fazia sentido. Só que a palavra do Senhor diz o quê, gente? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que não termina aí não, tá? Daqueles que vivem de acordo com o seu propósito. Diga para a pessoa do seu lado: muitos momentos não vai fazer sentido. Diga de novo com autoridade: muitos momentos não vai fazer sentido, mas Deus vai cumprir o seu propósito. Diga isso. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Os irmãos de José são tomados de ciúme e decidem matá-lo.
Nada a ver com o sonho, né? Porque o sonho era que ele iria governar. Decidem matá-lo, o mais velho decide, não vamos trazer sangue nas nossas mãos, não. Vamos dar um susto nele, vamos jogar ele nesse poço. Depois arrancam ele do poço. Está chegando uma caravana de ismaelitas, que eram primos, tá, gente? Eram primos. Ismaelitas eram os descendentes de Ismael. E eles decidem, então, ao invés de matar José, vendê-lo como escravo. Em nome de Jesus, preste atenção. Você acha que nesse momento, em que José estava vendo a maldade dos seus irmãos, vendendo-o por 20 moedas de prata, você acha que ele não lembrou do sonho, não? Meu Deus, como é que eu terei esse lugar onde pessoas vão se curvar diante de mim? Se agora eu sou um escravo. Tudo para um lugar desconhecido, agora eu sou um escravo. Chega no mercado de escravos do Egito, está ali as pessoas brigando para comprá-lo. O capitão da guarda de Faraó decide comprá-lo. Porque, gente, sempre é assim. Todas as vezes que nós estamos vivendo o absurdo lugar que não faz sentido, não cai no nosso coração, não tem explicação na nossa mente, que Deus vai usar esse momento para trazer algum resultado bom na minha vida. Já passou por isso? Eu já. Já teve momentos na minha vida que eu disse, Senhor, o que é que o Senhor vai usar desse momento aqui para trazer algum resultado, algum bônus bom para a minha vida? É José no mercado de escravos. O Senhor está numa promessa de um sonho, dizendo que eu vou governar. O que é que o Senhor quer usar aqui? Eu sendo vendido como escravo. Só que Deus vai costurando, né, gente? O propósito de Deus, Ele vai costurando tudo na nossa vida. Creia nisso. A divina providência de Deus vai colocando a gente em lugares estratégicos, preste atenção, e perto de gente estratégica para cumprir o propósito. Sempre é assim. Samuel unge Davi lá, cuidando das ovelhas. Que sentido fazia agora, gente? Davi se torna rei sendo pastor de ovelhas. O que é que Deus faz? Diz para Davi, pega a tua harpa, que eu vou fazer você se ambientar com o local onde tem um trono. Ainda não vai sentar não, mas você vai se ambientar com o lugar. E ele fica lá tocando harpa. Gente, tinha muita gente para comprar José. Sabe quem foi que o comprou? O homem que andava com o rei, com o faraó, todo o tempo. A palavra diz que ele era o capitão da guarda pessoal do rei. É Deus que vai costurando, né? Ô meu irmão, minha irmã, ou você confia em Deus, ou você confia na tua lógica. Ou você confia em Deus, ou você confia na tua probabilidade. Ou você confia em Deus, ou você confia na divina providência. Ou você confia em Deus que um dia você entregou a sua vida, ou você confia naquilo que Ele faz que parece absurdo para você, para mim, para muitas pessoas. A vida, irmãos, de fé é exatamente isso. Esse culto nós chamamos de culto da vitória, e viver de vitória é exatamente, em alguns momentos, viver absurdos, sem lógica. Mas foi o capitão da guarda que comprou José. Vou adiantar a história, você conhece, ele está vivendo muito bem, ali sendo escravo do capitão, administrando a casa daquele homem. A palavra diz que Deus, vai fazendo o homem prosperar, e prospera, e prospera, e prospera. O próprio Potifar percebeu que depois que ele chegou, ele prosperou. José devia pensar, né? Então agora está fazendo um sentido, né? O Senhor me trouxe para cá, ainda eu sou um escravo, mas se aquele sonho que Ele me deu foi dele mesmo, Ele vai arranjar um jeito de fazer em algum momento os meus irmãos se curvarem perante mim. Aí aparece a mulher do Potifar, que inventa mentira contra ele. Resumindo a história, ele vai parar na cadeia, né? Parece não fazer sentido. Estou aqui injustamente, meu Deus. Estou aqui por causa de um falso testemunho. Aliás, eu estou aqui porque eu decidi manter fiel o meu coração. Tem lógica ter te obedecido? Tem gente que disse isso para Deus essa semana. Tem lógica, meu Deus, eu ter te obedecido? Tem lógica eu estar seguindo a tua palavra? Foi aquele pensamento de Asaf, né, no Salmo 74. Quando a palavra diz que ele estava aqui vivendo uma vida certinha com o Senhor. É assim que Asaf diz, né? Uma vida assim reta com Deus, fazendo tudo certinho. Quando ele começava a olhar para a vida do ímpio, a palavra diz que ele só via o ímpio prosperar e se dar bem. Aí ele diz que ele começou a ter crise existencial. Tem lógica isso? Eu vivo fiel e o ímpio prospera.
E é nesse momento que Asaf diz no Salmo 74, né? Até que eu entrei numa conversa de intimidade no santuário do Senhor. E aí eu vi o resultado deles. Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo no Brasil onde a gente está vendo o ímpio prosperar e a gente está dizendo, Senhor, tem sentido tudo isso? Você pode estar vivendo isso na tua vida profissional. Você pode estar olhando para o Senhor e dizendo, meu Deus, na empresa que eu sirvo, eu sou uma pessoa honesta. E infelizmente eu vejo gente desonesta ocupando o cargo que era para mim. Você decidiu confiar no Senhor. Decidiu viver uma vida de fé. Ouça o que eu vou lhe dizer. Deus sempre vai costurar para cumprir o seu propósito. José vai parar na prisão, né? É interessante, gente, que muitas pessoas não olham esse detalhe. Mas entenda, José foi acusado de assédio contra a mulher de uma autoridade egípcia. José não era uma autoridade. Mas você já viu o detalhe que a palavra diz que colocaram ele na prisão que os prisioneiros do rei ficavam. Ele não foi para a prisão comum. Ele não podia ir para uma prisão comum. Por quê, pastor? Porque quem decide viver por fé, quem decide viver em lugares que Deus mandou você ficar e viver, que não faz sentido, Deus vai na sua divina providência trazer sobre a tua vida provisão com cuidado minucioso. Gente, eu não sei explicar, a Bíblia não traz o porquê que José não foi para a prisão comum e foi para a prisão dos prisioneiros do rei ficava. Era uma prisão diferente, tá, gente? É tanto que a palavra diz que os funcionários do rei, o padeiro e o copeiro, que serviam diante do rei, até porque era uma questão até lógica, né? Era gente que tinha segredos reais, segredos de Estado, então não podia ir para uma prisão comum. Possivelmente pode ter sido isso, né? Potifar deve ter confidenciado algo a José que ele, não sei, só sei que a palavra diz que ele foi para a prisão dos prisioneiros do rei ficava. E lá você conhece a história, né? Apareceu o padeiro, o copeiro, eles tiveram o sonho, José interpreta o sonho deles e faz um pedido ao copeiro, né? O padeiro recebeu já no seu sonho a sentença de que iria morrer. O copeiro, que era aquele que servia, né, a comida e o vinho do rei, José então faz um pedido para ele e diz, olha, você vai voltar para perto do rei, né? Você vai ser restaurado no seu cargo. Quando você estiver lá, lembre de mim, interceda por mim, diga que eu estou aqui de forma injusta. E a palavra diz que o homem esqueceu dele. O homem esqueceu dele. Sabe, você que pensou esses dias, que adiantou eu ajudar fulano? Que adiantou, meu Deus, eu ajudar aquela família? Era melhor que eu não tivesse ajudado. Era melhor que naquele tempo que eu fiz aquilo, eu tivesse me mantido isento. A palavra diz, gente, que o homem que José ajudou simplesmente o esqueceu lá. Só que Deus o prosperou lá. A palavra diz que o tempo foi passando e daqui a pouco José governava toda a prisão. O carcereiro não se preocupava mais com nada, era José que cuidava de tudo. Até que a palavra diz que o faraó tem um sonho, e quem está perto dele? Quem está perto dele, entregando a ele a taça de vinho, a comida dele? O copeiro. Parecia absurdo ele ir para a cadeia, né? Mas agora o copeiro estava perto do rei. Você conhece a história. Ele lembra ao rei que ele tinha falhado com o homem na prisão e diz, olha rei, se o senhor chamar esse homem aqui, ele vai te ajudar e vai interpretar teu sonho. José é chamado, feita a barba, coloca uma roupa nova. E então, resumindo a história, ele é colocado no lugar e no trono e na posição que durante anos a sua trajetória e o processo que Deus o fez viver não parecia ter nenhum sentido. Você conhece a história no dia que ele está lá sentado no trono e ele vê os seus 10 irmãos chegando. Só quem não veio foi Benjamim, né? Seus 10 irmãos chegando. Os irmãos não reconheceram, ele reconheceu os irmãos, e a palavra diz que quando ele vê os irmãos, ele é tomado de uma emoção tamanha que ele não consegue sustentar, sai para chorar um pouco. Porque naquele momento,
ele devia estar pensando nessa frase, que em muitos momentos de vitórias que você já conquistou, você pode ter pensado. Meu irmão, minha irmã, olhe para mim antes de eu concluir essa história. Se você não se empregou, não se empenhou em reclamar e viver uma vida de amargura, vai chegar um momento na sua vida que você vai olhar para tudo aquilo que o Senhor vai trazer na tua mão e você vai dizer: meu Deus, agora faz sentido. Quem se empenha, meu irmão, em não viver o processo, viver uma vida de amargura, reclamando, só olhando para a vida dos outros e não olhando para o seu processo, nunca vai dizer essa frase. Aliás, tem gente que está envelhecendo só dizendo para Deus: Senhor, não entendo, eu não entendo, eu não entendo. Quem vive o propósito e decidiu estar nesse caminho de fé e nesse lugar de fé, tem um dia que você olha e diz: meu Deus, hoje faz sentido. Eu posso contar muitos testemunhos na minha vida, de momentos em que o Senhor me fez viver processos dolorosos e depois essa frase veio na minha mente: agora, Zoar, você entende? Deixa eu te dizer, vai ter momentos que você vai dizer: meu Deus, agora eu entendo porque o Senhor tirou aquela pessoa de perto de mim. Agora eu entendo porque naquele tempo o Senhor me privou daquilo e eu reclamei, mas agora faz sentido. É Pedro, né, gente? Junto com os companheiros, colocando o peixe em 2 barcos, e a palavra diz que os barcos transbordando, e eles tentando fazer com que os barcos não afundassem. Vocês acham que eles agora estavam pensando o quê? Agora faz sentido Ele ter mandado a gente ir para águas mais profundas. Entenda que a palavra de hoje será um divisor de águas na tua vida. O que o Senhor está te convidando é ir para umas águas mais profundas na sua relação com Ele. Agora entenda, só de fato quem quer viver por fé vai tomar essa decisão nessa noite. E eu quero te convidar para a gente orar. Porque se você está vivendo nessa fase da sua vida, nesse momento da sua vida, um completo absurdo de situação que você está dizendo para o Senhor, não faz sentido. Se você se mantiver perseverante, se você tiver fidelidade na tua relação com Deus, se você estiver em cima da rocha que é Cristo, estiver com a tua fé inabalada, chegará esse momento, receba essa palavra no nome de Jesus, chegará esse momento em que você vai dizer para você mesmo, para você mesma e para as pessoas perto de você: agora faz sentido. A palavra diz que no dia que Jesus estava lavando os pés dos seus discípulos, Pedro disse para o Senhor: o quê? O Senhor vai lavar os nossos pés? O que é que Jesus disse para ele? O que eu estou fazendo agora para vocês parece não ter sentido, mas vai chegar um dia que terá sentido. Fique com essa palavra no seu coração. Fique em pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Eu convido você a fechar os seus olhos e a colocar as 2 mãos na altura do teu coração. E agora, com os teus olhos fechados, a minha oração é que o Espírito Santo te faça lembrar momentos da tua vida que pareciam não ter sentido. Eu lembro quando eu e a minha família, a gente se empenhou em orar pela nossa mãe, que estava doente. E a nossa oração e a nossa fé nos levava a esse lugar. O Senhor é poderoso e o Senhor pode curá-la. E o Senhor não quis curá-la. E o Senhor a levou. Depois que você entra num caminho de fé, de oração intensa e de confiança em Deus, que Deus não faz do jeito que você está pedindo, é natural que você pense: meu Deus, não faz sentido. Não foi falta de esforço meu, eu orei, eu pedi, eu confiei. O tempo vai passando e o Senhor vai nos mostrando que o propósito dele vai se cumprindo, mesmo com as nossas perdas, mesmo com as nossas dores, mesmo com as perdas profundas que tivemos. Eu quero te convidar a isso nessa noite, a você abrir os olhos do teu coração e enxergar o que Deus está querendo te mostrar.
Mas para isso você vai precisar confiar inteiramente no Senhor. Renove a sua fé nesta noite, no nome de Jesus. Jesus maravilhoso, renove a sua confiança no Senhor. Minha inspiração a prosseguir. Somente o Senhor, meu Mesmo Deus, quando tudo não é quem nos inspira a prosseguir. Continuo olhando para Mesmo quando tudo não vai bem, eu decido olhar para Ti e confiar nas promessas que o Senhor fez. Mesmo quando não faz sentido, diga isso ao Senhor. Guardando a promessa em oração, firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração, meu Deus. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia. Teu grande amor não cessa. Declare isso. Teu grande amor não cessa, mesmo quando eu não estou entendendo. Eterno e não tem fim, meu Deus. Você pode levantar as suas mãos para os céus e declarar isso. Quão grande és para mim. A graça é o meu refúgio, descanso no Teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és para mim. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus, está o meu coração. Eu decido estar firme em Ti, meu Deus. Eu decido estar firme em Ti. E assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor. Diga isso. E mesmo quando eu chorar, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor. Se você está aí com alguém da tua família, eu quero convidar você a se juntar aí com a sua família e orarem juntos. Se você não está com alguém da tua família, se você puder, dá um abraço assim em você mesmo, e o Espírito Santo vai te envolver neste momento com os seus braços de amor. Mas se você está perto de alguém da sua família, chega perto dessa pessoa, abraça e ore. Só vocês sabem o que é viver uma vida de fé. Só vocês sabem o que é viver algumas absurdas situações que não fazem nenhum sentido, mas é obediência ao Senhor. E eu quero encerrar esse culto nesta noite orando junto com você, porque eu sei, meu irmão, eu sei, minha irmã, o que é obedecer à voz de Deus em situações que são completos absurdos, quando a gente olha pela nossa lógica pessoal. Então eu oro por você nessa noite. Você que está em casa assistindo agora e está com a sua família, se una agora aí à sua família e ore no nome de Jesus. Primeiro, meu Deus, nós precisamos ser revestidos do Espírito Santo.
Porque tem coisas, meu Deus, que exigem muito da nossa mente e dos nossos sentimentos. Eu oro por essa pessoa e por essa família agora, meu Deus, que estão vivendo um completo desafio de fé. Porque aquilo que o Senhor está dizendo, aquilo que o Senhor está mandando esperar, a promessa que o Senhor fez, para algumas pessoas, meu Deus, para nós não faz nenhum sentido. Mas nós decidimos confiar. Nós decidimos andar por fé e nós não andamos pelo que vemos. Como diz a tua palavra, nós andamos pela fé. E viver pela fé em alguns momentos é um completo absurdo. Mas é isso que agrada ao teu coração. É isso, meu Deus, que agrada ao teu coração. E nós queremos viver de acordo com aquilo que agrada ao teu coração. Mesmo que isso contrarie, meu Deus, a nossa lógica. Mesmo que isso contrarie aquela expectativa que a gente criou no coração. Expectativa de tempo das coisas, expectativa de prazo. O Senhor é o Deus fiel ao processo e ao propósito. E nós precisamos aprender, meu Deus, contigo. Nos ajude a aprendermos com o processo, com o propósito, e mantermos o nosso coração fiel a Ti, completamente com os olhos fitos e postos em Ti, meu Deus. Por isso, renove a fé dessa família, renove a fé dessa tua filha, desse teu filho, renove a fé dessa esposa, desse marido, desse filho, dessa filha, no nome de Jesus. Nos ajude, meu Deus, para que sejamos fortalecidos nesta noite, e as coisas absurdas aos nossos olhos, às nossas mentes, que tudo isso dê lugar, meu Deus, a uma fé maior, uma confiança maior, uma esperança maior, porque no Senhor nós colocamos a nossa esperança, no Senhor nós colocamos a nossa confiança, e decidimos que só dependemos de Ti. Por isso que os nossos olhos estão postos em Ti, meu Deus, o autor e consumador da nossa fé. Decidimos isso, viver uma vida de fé, quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. E é assim que viveremos dessa forma, meu Deus, sem desviarmos o nosso olhar nem para a direita nem para a esquerda, olhando para Ti, o autor e consumador da nossa fé. Ah, meu Deus, às vezes chorar aos pés da cruz parece um completo absurdo sem sentido. Como é que a gente pode alcançar vitória se o que temos feito é chorar aos pés da cruz? Mas alcançaremos de Ti, Senhor, todo o poder da promessa que um dia foi feita, e nós não abrimos mão da confiança que temos, porque sabemos que ela será amplamente recompensada. Assim nos diz a Tua palavra, se não desanimarmos. E estamos tomando uma decisão nessa noite, não vamos desanimar. Eu oro por essa pessoa, meu Deus, que tem vivido comprimida, que tem vivido pressões diárias no seu coração e na sua mente, com sugestões malignas, até de desistência da vida. Eu oro nesse momento e repreendo na autoridade que é no nome de Jesus. A Tua palavra diz que para isso se levantou o Filho de Deus, para destruir as obras do maligno. Nós nos levantamos em autoridade e declaramos que esse processo, quando concluído, quando essa tua filha, quando esse teu filho chegarem do outro lado, vão dizer: agora faz sentido, o meu Deus manteve a promessa, o meu Deus foi fiel. E é esse caminho que nós queremos trilhar. Queremos ir para as nossas casas com essa palavra firme no nosso coração. Vai fazer sentido lá adiante, e nós confiamos nisso, confiamos nisso, confiamos nas Tuas promessas, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Dá um cheiro nessa pessoa aí que é da tua família, diz que ama, abençoa, no nome de Jesus. É isso, meu Deus. Alcançaremos de Ti, Senhor, meu Deus. Mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão, meu Deus, para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os
alcançará de ti, Senhor. Misericórdia, graça. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Bendito é o nome do Senhor, aquele que cumpre promessa. Diga para a pessoa do seu lado: vai fazer sentido lá na frente. Vai fazer sentido. Olhe para mim, quando você estiver organizando os barcos para colocar o resultado da pescaria, e você estiver dizendo: meu Deus, e agora? Como é que eu lido com tanta prosperidade, com tanta abundância? Aí o Espírito Santo vai trazer no teu coração: entende? Agora faz sentido. Viva o cumprimento da promessa. Diga graças a Deus. Vamos para casa na bênção. Vai fazer sentido depois. Foi o que Jesus disse para os discípulos quando eles não entendiam por que ele estava lavando seus pés. Vai fazer sentido depois. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelas promessas, todas as promessas que não caíram por terra. É assim que a tua palavra diz. Todas as promessas que o Senhor fez, o Senhor cumpriu. A palavra do Senhor diz que o Senhor vela pela sua palavra para cumpri-la. E nós colocamos o nosso coração nessa promessa, meu Deus. Leva-nos em paz. Nos dá um restante de noite muito abençoado. Que o Senhor traga consolo e renovo no coração dos teus filhos. Que a noite seja, meu Deus, o restante de noite seja tranquilo, de um sono reparador. Eu oro por pessoas, meu Deus, que a aflição e a angústia do coração tem feito essa pessoa perder o sono. Traga, meu Deus, a bênção da tranquilidade e da paz. Da paz que excede todo o entendimento. Que essa tua filha e esse teu filho, quando colocar a cabeça no travesseiro para dormir, que durma tranquilamente, tenha uma noite de sono reparador. Porque o Senhor é Pai, e a tua palavra diz no Salmo 5 que a gente se deita, a gente dorme e a gente acorda, porque é o Senhor quem nos sustenta. Nós tomamos posse dessa palavra. Leva o teu povo em paz, no nome de Jesus. Final de semana que está se aproximando, que seja um final de semana, meu Deus, cheio da presença do Espírito Santo, nos guiando e nos direcionando em tudo e de todas as formas. Obrigado, nós te agradecemos. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja, permaneça te consolando e te fortalecendo hoje e sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Vou em paz. Uma ótima noite. Deus abençoe sua família. Vai fazer sentido depois. Deus abençoe a todos.